Bom dia, Doralina. Bem, o trecho que eu selecionei hoje, na realidade, não é um trecho, é um livro inteiro. Então eu não vou ler ele detalhadamente para vocês, mas eu vou contar o que esse trecho fala, ou o que esse livro fala, é o livro de Esther. A gente tem vários exemplos de negociação no livro de Esther. É um livro curto, só de 10 capítulos, então quem quiser eu dou a sugestão de ler depois. Mas basicamente o que o livro de Esther fala, ele conta sobre a rainha Esther, que era uma judia casada com o rei Assuero da Pérsia, do Império Medo-Pérsia, e ela salvou o povo judeu de basicamente um extermínio. E como que isso aconteceu? Então, primeiro, como que Esther chegou a ser rainha? A rainha, então, até então, do Império Medo-Persa, ela recebeu uma ordem do rei para comparecer a um banquete, porque o rei queria mostrar a todos como a rainha era bonita, etc. E ela não foi. Ela não atendeu a ordem do rei. E naquela época vocês devem imaginar que a mulher não atender ao pedido do marido, do homem, era algo grave. Quando esse homem era um rei, era pior ainda. Então o que aconteceu foi que os assessores, vamos dizer, os conselheiros do rei, falaram que a rainha devia ser afastada, que ela devia perder todos os privilégios, etc. E com isso abriu-se a possibilidade de o rei escolher uma nova rainha, e dentre algumas que se apresentaram ao rei, ele escolheu Esther, uma judia, sobrinha de um servo do rei Mardoqueu, também judeu. E a história é a seguinte: em determinado momento, um dos príncipes, que na realidade não são a denominação príncipe usada em boa parte da Bíblia, não é porque a pessoa era filho do rei, é porque era um serviçal, vamos assim, de alta patente, no caso os governadores das províncias, por exemplo. Então um dos príncipes, o príncipe Ramã, ele era bastante orgulhoso, egocêntrico, e caiu nas graças do rei, e todos, quando ele passava no palácio, o cumprimentavam com uma reverência, se prostravam. E Mardoqueu nunca fez isso, respeitando, né, o judaísmo, né, respeitando os seus princípios, que ele só se prostrava diante do Deus vivo. E aí o que aconteceu? Ramã ficou enfurecido com isso e buscou vingança. E o que ele fez? Ele convenceu o rei a emitir um decreto que num determinado dia todos os judeus deveriam ser exterminados e os seus bens usurpados pelo povo, por quem os exterminasse. E o rei espalhou essa notícia, quer dizer, não o rei, né? Ele assinou, mas alguém espalhou essa notícia pelo reino. Diante disso, Mardoqueu, sabendo, deu um jeito de informar a Esther, que era a rainha, para que ela intercedesse junto ao rei para salvar o povo judeu. Só que tinha um problema. O rei tinha várias esposas, né, naquela época, principalmente os persas, né? Isso já até hoje acontece. E se uma dessas mulheres se apresentasse no pátio interno da casa do rei, sem ser convidada, e o rei não gostasse da presença dela, a sentença era de morte. Então Esther basicamente não teve opção,
porque ela precisava salvar o povo judeu. Ela foi, ela arriscou, e o rei a atendeu. Então, vamos dizer assim, ela não foi repudiada por estar ali sem o pedido do rei, e ela fez o pedido, só que ela não fez diretamente o pedido, não falou, o Hamã fez isso, isso e isso. Ela pediu ao rei que marcasse um banquete, onde o Hamã seria chamado. E durante o tempo que se passou até esse banquete, uma outra coisa aconteceu. Mardoqueu, esse serviçal do rei, o salvou de um plano que ele tomou conhecimento no palácio. Ele comunicou um plano de pessoas que queriam matar o rei. O rei ficou sabendo e perguntou justamente ao Hamã o que se deveria fazer com alguém que tivesse salvo o rei dessa forma. O Mardoqueu, achando que seria ele, a pessoa que honrou o rei, foi a palavra que ele usou, falou, não, coloque uma coroa na cabeça dele, coloque ele num cavalo e ande pela cidade falando, essa é a honraria que tem, quem salvou o rei. E o rei falou para ele, ok, então faça isso com o Mardoqueu. O que deixou o Hamã ainda mais enfurecido. Só que chegando no dia do banquete, Esther comunicou ao rei a real intenção dela. Falou, olha, foi pedido que o meu povo e assim eu também fôssemos exterminados. E o rei perguntou, mas quem fez esse absurdo? E ela falou, o Hamã. E o rei na mesma hora o puniu, e ele acabou sendo enforcado na forca que ele tinha construído para enforcar o Mardoqueu, e ainda deu todas as honrarias ao Mardoqueu por ele ter o salvo. Então vamos entender, do ponto de vista de negociação, o que a gente vê aqui. O primeiro ponto, o risco de Esther ter ido ao pátio interno da casa do rei, sabendo que a sentença, se o rei não gostasse da atitude, porque ele não a tinha chamado, seria a morte. Onde é que pode entrar isso na negociação? Existe uma situação do negociador que você pode dizer que é talvez uma das piores situações que um negociador pode ter, é não ter plano B. Ele tem que fechar o negócio. Nesses casos, o negociador precisa assumir um pouco mais de risco, porque ele tem que fechar aquele negócio. E ao mesmo tempo, ele tem que evitar que se perceba que ele está sem um plano B. Então ela assumiu esse risco. Ela foi lá. E a estratégia dela toda para pegar o Mardoqueu contou com outros dois ingredientes que são muito importantes na negociação. No curso online e nas mentorias que eu faço, eu cito bastante isso. Negociação é um processo racional. A emoção pode alterar o seu resultado e, na maior parte das vezes, para pior. E aqui a gente vê isso acontecer. Nesse caso, a Esther, ela usou a emoção do rei para conseguir o que ela queria. Ela sabia que ela contava com a apreciação do rei. Por isso também que ela foi até o pátio, era um risco calculado, né? E ela contou com isso para quando ela informasse ao rei o que estava acontecendo, ele preferisse a ela e não ao Hamã, o governador da província. Ela contou com isso, ou seja, você não deve colocar a sua emoção na negociação, mas você deve usar a emoção do outro para conseguir o que você quer. Se você tiver uma forma de trabalhar isso, você pode fazer. E uma outra coisa, uma outra estratégia muito interessante que a gente viu Esther usar aqui, e que também não deixa de ser o uso da emoção,
foi que ela usou o ego do Haman contra ele. Porque ele ficou todo vaidoso, porque foi chamado para um banquete, o único príncipe que foi chamado para o banquete, e no fim das contas esse banquete acabou provocando a morte dele. Então, o ego de ter sido chamado pela rainha e de achar que isso era uma honraria, fez inclusive ele dar para o rei uma solução para um homem que honrasse o rei, que achando que seria para ele mesmo, e ele foi obrigado a fazer isso com a pessoa a qual ele odiava. Então veja tudo que a emoção atrapalhou ele e como que isso, bem utilizado por Esther, ajudou ela. Então a grande lição aqui desse trecho é: quando você não tem um plano B, uma alternativa, como a rainha Esther aqui nesse trecho do livro de Esther não tinha, você é obrigado a arriscar um pouco mais. Isso é natural. Você tem que ter, Rose e Cláudio, bem-vindos. Você tem que ter esse sangue frio para arriscar um pouco mais quando a sua negociação não tem plano B. E a outra lição: você tem que evitar que a sua emoção interfira na sua decisão, na negociação, ao mesmo tempo em que você deve usar a emoção dos outros para que eles decidam a seu favor numa situação análoga. Ok? Então é isso. Então eu acho que, e além disso, obviamente, o livro de Esther mostra a devoção de Esther ao seu Deus, ao Deus vivo, ao nosso Deus, e ao povo judeu, que ela tomou o risco da própria vida dela para salvar o povo judeu. Eu recomendo àqueles que não leram, que leiam o livro de Esther. É uma história muito, muito bonita, muito nobre, e sim, ela foi muito sábia, Vânia. Então, esse é o nosso trecho de hoje. Então eu encontro vocês segunda-feira que vem, de novo às 7 horas, para a gente novamente discutir trechos de negociação dentro das Escrituras Sagradas. Uma excelente semana a todos, que Deus abençoe a todos.